Palmeiras, assunto agora, pode ser campeão brasileiro nesta quarta, assistindo aos rivais de casa. Nada que faça com que o palmeirense queira adiar o título. Repórter é o Vinícius Nicoletti. O campeão brasileiro já pode sair nesta próxima rodada. Se o Palmeiras derrotar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Internacional e Corinthians, que tem uma partida a menos, não vencerem seus jogos em casa, o time alviverde conquista o Brasileirão com 4 rodadas de antecedência. O detalhe é que o líder do Campeonato Brasileiro pega o Atlético Paranaense nesta terça-feira. Corinthians e Internacional só entram em campo na quarta. Isso significa que se o Palmeiras vencer em Curitiba, pode ser campeão assim, no sofá, secando os concorrentes. A gente tem que dar aquela secada, título é título e não importa se é no sofá ou se é jogando, quanto antes vier é melhor. Eu sinto uma pressão dentro de mim muito grande porque tenho que fazer toda esta gente feliz. Endeca campeão, acabou, é nosso. Um jogo de cada vez e não vou fugir disso porque o que nós queremos, os que vêm atrás também querem. A certeza não pode ter sempre, né? Mas a confiança tá lá em cima e os jogadores estão aí, estão lutando todo jogo pra gente ser campeão, né? É preciso estar muito focado, ser mentalmente muito forte. Para não depender de outros resultados, a conta para o título é simples. 2 vitórias nas últimas 5 rodadas. Agora a chance do Palmeiras de conquistar o Brasileirão supera 99%. Pode até não ser dessa vez, mas ninguém tem dúvida do título. Esse título já é nosso. A gente fez por merecer e vamos ganhar. Mais do que uma probabilidade, o palmeirense tem a certeza de que vai ser campeão brasileiro. Vai ser, não tem como, né? 99,37% quem que tira? Só Deus para ajudar os outros agora. Calma, confiança e trabalho. Que história espetacular estamos vendo com este grupo do Palmeiras, já bicampeão da Libertadores, e aí tão pertinho desse título sonhado pelo Abel Ferreira e seu grupo do Campeonato Brasileiro. E é muito provável que venha, né, Elton, nessa quarta. Existe essa possibilidade enorme. O Corinthians recebe o Fluminense, o Internacional recebe o Ceará. Já imaginou o título vir com um gol contra o Corinthians para o palmeirense? Que também quer esse título logo, né? Ele quer falar, não, o título veio com 4 rodadas de antecedência. Isso é uma glória também, Elton. A gente já falava do jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense com um adversário desmobilizado e o Palmeiras entrando cada vez mais favorito. E aí fazendo a sua parte, olhar para o dia seguinte e ver esses jogos. Não sei se o Abel vai ver ou vai fazer como o Alex Ferguson, né, Edu? Em 93, inclusive, né, que o Palmeiras saiu da fila, conseguiu um título paulista e um título brasileiro. O Manchester United venceu o seu jogo num dia e estava disputando o título com o Aston Villa. O Aston Villa jogou no dia seguinte contra o Oldham Athletic, acabou perdendo o jogo, só que o Ferguson não quis ver o jogo, ele foi jogar golfe. E aí um torcedor saiu do carro e gritou no meio do campo de golfe que ele era campeão inglês. Então ele ficou sabendo por um torcedor jogando golfe e não quis acompanhar o jogo. Não sei se o Abel fará isso, mas certamente a torcida do Palmeiras vai acompanhar. É uma possibilidade, já aconteceu no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O Cruzeiro, por exemplo, foi campeão brasileiro no intervalo de um jogo, estava jogando com o Vitória no Barradão, acabou o primeiro tempo, o Atlético Paranaense estava jogando, já estava no final do jogo, e aí o resultado favoreceu o Cruzeiro, que jogou o segundo tempo daquela partida já campeão brasileiro. Acontece e tem sido comum em campeonato de pontos corridos. Fato é que o Palmeiras agora precisa ter a concentração para vencer o Atlético, não deixar que esse favoritismo se torne algo contrário a ele num jogo onde o Atlético Paranaense está pensando na Libertadores. Eu repito. Bom, vamos de Palmeiras agora, é isso? O Palmeiras encara o Atlético Paranaense. Aliás, já a gente vai falar também do Flamengo, como o Flamengo se prepara para receber o Santos, os dois times, os dois rubro-negros, pensando na decisão da Libertadores. Mas vamos agora de Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras fazendo as contas ali, nos detalhes, para comemorar o título do Brasileirão.
Alô, fã de esportes, o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense aqui em Curitiba com a possibilidade de conquistar o título brasileiro. Para isso, precisa vencer o Furacão na Arena da Baixada e torcer para que Internacional e Corinthians não vençam seus jogos na quarta-feira. A novidade no time é a volta do zagueiro Murilo, que estava suspenso contra o Avaí. Palmeiras defende a invencibilidade fora de casa nesse Brasileirão, é a única equipe que não perdeu como visitante. Em 16 jogos, 9 vitórias e 7 empates, mas o Atlético Paranaense é uma pedra no sapato da equipe palmeirense. Em 2 jogos esse ano aqui em Curitiba, o Palmeiras empatou na final da Recopa 2-2 e perdeu o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, depois acabou eliminado no Allianz Parque. O estádio é difícil de se jogar, mas a equipe que quer ser campeã tem que jogar da mesma maneira dentro e fora de casa e nós vamos lá buscar os 3 pontos. O Atlético Paranaense também é uma das 2 equipes que venceram o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. 2-0 no primeiro turno lá no Allianz Parque. De lá para cá, o Palmeiras defende uma invencibilidade de 18 jogos no Campeonato Brasileiro. Amigos do Sport Center, falamos aqui de Curitiba nesta noite de segunda-feira. Essa aqui é o Boulevard da Arena da Baixada. Como dá para perceber, todo fechado, vazio, sem torcedores. Mas isso será completamente diferente nesta terça-feira. Afinal de contas, teremos aqui mais um jogo do Campeonato Brasileiro, que para o Palmeiras pode aproximar a equipe ainda mais do título. E para o Atlético Paranaense serve como despedida do seu torcedor antes do embarque quarta-feira para Guayaquil para a disputa do título da Conmebol Libertadores contra o Flamengo no próximo sábado. E Luiz Felipe Scolari definiu no trabalho desta segunda-feira um time totalmente reserva para encarar o Palmeiras. Os jogadores que ele pretende iniciar a partida no final de semana contra o Flamengo serão preservados. Será que o Atlético está ansioso pelo jogo de sábado a ponto de esquecer este confronto contra o Palmeiras? Luiz Felipe Scolari falou a respeito deste assunto em sua última entrevista. Não existe ansiedade mais. Sabe por quê? Porque o Atlético chegou à final. Não tem ansiedade. Já passou para a final. Aquilo lá já foi conseguido. Terminou. Então, pelo menos eu penso assim, tento passar isso. Nós conseguimos aqui a classificação. Ótimo, já foi conseguido. No Campeonato Brasileiro, a situação do Atlético até que não é ruim. 51 pontos, 6º lugar. Mas precisa nas 5 rodadas de mais pontos para garantir a vaga na Libertadores do ano que vem, independentemente do resultado de sábado em Guayaquil. Desde que se qualificou para a decisão da Libertadores, foram 8 partidas, com apenas 2 vitórias, contra o Lanterna Juventude, contra o rival Coritiba, 3 empates e 3 derrotas. Aqui da Arena da Baixada, na capital paranaense, Eduardo Afonso para os canais ESPN. Valeu, Xará. É um aproveitamento de 37% depois que confirmou a vaga naquela boa classificação contra o Palmeiras no Allianz Parque, 2-2. Ô, Elton, o Filipão fala que não é momento de ter ansiedade, que não tem ansiedade, mas desde que se classificou, perdeu um pouco o pique. Essa derrota contra o Bragantino, 4-2, 3-0 no primeiro tempo para o Bragantino. O Pablo fala no final do jogo que a gente não pode jogar o que jogou. No segundo tempo melhoramos, mas não jogamos 60% do que a gente pode. É hora de concentração total, é o jogo da vida para o Atlético, né? Edu, eu concordo com o Filipão que não há ansiedade, mas acho que há perda de foco. O foco hoje é todo na final da Libertadores, dos jogadores. Falou um técnico campeão do mundo, vice-campeão europeu, né, da Euro com Portugal, cara que foi campeão do mundo como técnico de clube também, campeão brasileiro. Ele está muito acostumado com isso, né? Campeão da Libertadores, pode entrar para a história, inclusive, mas tem muito jogador que vai ter a primeira oportunidade agora, num jogo único contra o Flamengo, pela campanha que o Atlético fez, muitas vezes como azarão, depois foi surgindo ali, acabou eliminando um dos favoritos, chega à final com muitos méritos. Lógico que o jogador acaba mudando o foco, né? Olhando para a Libertadores como o jogo do ano.
e o Campeonato Brasileiro, que ainda é para o Atlético uma competição importante para se manter ali na zona de classificação para a próxima Libertadores, porque não é garantia, né? Só um. Nesse caso, o Flamengo até já tem sua vaga pela Copa do Brasil, mas se o Atlético perder a final, vai ter que remar no Brasileiro para disputar a próxima Libertadores. Então não pode deixar o Brasileiro de lado. O jogo contra o Bragantino foi bem ruim, inclusive. Foi um time que, mesmo com os titulares, não correspondeu. E agora, com essa notícia, né, de ser um time reserva, o foco está agora em Guayaquil, abre o caminho para esse time aí que a gente está vendo na tela, né? O Palmeiras, que tem sido uma equipe muito consistente contra equipes da parte de baixo da tabela e que tem arrancado pontos dos times que estão ali no G6, enfrentando um adversário desmobilizado no Campeonato Brasileiro, abre-se também um caminho e uma possibilidade, a gente vai falar sobre isso, né? Uma possibilidade muito grande do campeonato se decidir nessa rodada. Mas é claro que, olhando para o Atlético do ponto de vista de Libertadores, não dá para a gente olhar para o Campeonato Brasileiro e transferir isso para a final da Libertadores. Acho que é um time que vai ser difícil contra o Flamengo e que se desmobilizou no Campeonato Brasileiro justamente porque não é que haja ansiedade, há um foco em apenas uma competição nesse momento. Vamos lembrar que o Atlético em São Paulo bateu o Palmeiras, né? Teve isso no primeiro turno. Uma das duas derrotas do Palmeiras foi exatamente contra o Atlético, que poupou os jogadores também naquela partida. Mas tivemos... Valeu, galera, por assistir o vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Tamo junto! Avante palestra! Falou!